partir do pão. É uma mensagem que está edificando altares familiares da mesa e na comunhão da prática do princípio de partir o pão. Então, toda essa mensagem está voltada para isso. Nós temos que começar a edificar altares familiares da mesa. E eu vou, numa breve exposição, mostrar para vocês, deixar alguns indícios de que a nossa mesa, ela é importantíssima. E a pandemia, tão criticada e tão difamada, ela voltou a um princípio para nós, o princípio da mesa, o princípio do lar, o princípio de estarem todos reunidos. Irmãos, a coisa foi tão grave no mundo, tão grave, porque muita gente estava casada há muito tempo, mas não aguentaram 6 meses de pandemia. Significa que eles estavam divorciados emocionalmente. Eu tenho era uma mensagem, mas depois, devido ao tamanho que ela foi tomando, a proporção que ela foi tomando, eu praticamente já tenho quase que material para fazer um livro sobre o divórcio emocional. Exatamente sobre isso. A pandemia mostrou que muitas famílias estavam estruturadas sobre o nada, estruturadas sobre areia. Eles construíram a família sobre um pântano. E só pelo fato de ficarmos 6 meses naquele pântano, ruíram, cederam. Então, o que eu estou dizendo hoje é isso. Nós temos que edificar altares familiares da mesa, para que haja comunhão e prática do princípio de partir o pão. O princípio do partir o pão parece algo simples demais. Partir o pão. Qual é a ciência que existe atrás disso? Só que a Bíblia está recheada dessa expressão partir o pão, partir o pão. Quando a Bíblia está muitas vezes falando sobre o mesmo tema, nós temos que tomar atenção e perceber que aquele tema é muito profundo. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias ou teclassem os seus celulares em Atos 2:42. Atos 2:42. O Atos é um livro histórico que comenta a formação da igreja. Atos 2:42 diz assim o texto bíblico: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Prestem bem atenção em algumas expressões peculiares desse texto ou desse versículo. Diz assim: perseveravam na doutrina. Então eu tenho que prestar atenção em perseveravam, doutrina dos apóstolos. Qual é esta doutrina dos apóstolos? Na comunhão e no partir do pão e nas orações.
eu tenho aqui indícios fortíssimos de como nós devemos estruturar a nossa casa, como nós devemos estruturar o nosso lar, como nós devemos estruturar a nossa igreja, como nós devemos estruturar a nossa comunhão cristã, não só da igreja, mas entre todos os irmãos. Olha só esse versículo, ele começa a me dizer que o partir do pão é uma prática da rotina cristã. É uma prática da rotina dos evangélicos, dos cristãos, que nós devemos aprender esta tão salutar cultura apostólica. É uma cultura que os apóstolos colocaram para nós e eles deram ênfase àquilo que Jesus estava nos ensinando. E é incrível, pois uma igreja que vive o genuíno avivamento tem inserido nas suas atividades diárias, nas suas atividades de todos os dias, a comunhão do partir do pão. Então, quando eu olho para esse princípio, eu começo a entender, se eu não tenho a prática do partir do pão e a comunhão cristã, eu não posso ter a prática do avivamento genuíno cristão. Então, o avivamento genuíno cristão, ele está embutido, ele está embasado, ele está amarrado, tanto na nossa comunhão, como também no nosso partir do pão. E alguém pode me perguntar, mas pastor, o que é o partir do pão? Vai pegar um pão e dar um pedaço para outra pessoa, para outra? Nós vamos ver que o partir do pão é uma doutrina muito profunda. E o partir do pão, muitas vezes, nós, como cristãos, nós falhamos. Nós falhamos na prática do partir do pão e parece uma utopia, parece algo fora da curva, parece algo fora do normal, mas essa doutrina tem que ser o nosso estilo de vida, tem que ser a nossa comunhão diária, tem que ser a nossa vida afinada com esse princípio. Qual o princípio? Partir do pão. Atos 2:42, eu vou ler também o versículo 43 agora. Vou aprofundar um pouco mais para a gente começar a entender. Diz assim, vou ler o 42, que nós já lemos, mas se faz necessário que eu leia outra vez. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em todas as almas havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Deixa eu te falar um negócio. Vocês lembram quando eu falei? Agora mesmo eu falei que é uma doutrina que ela está levando e empurrando a igreja a um verdadeiro, genuíno avivamento. E se eu tenho um avivamento genuíno, ela vai me mostrar que eu tenho comunhão com os irmãos, a comunhão no partir do pão e a comunhão na doutrina dos apóstolos. Olha o que diz o versículo 43. E em toda a alma havia temor. Que temor que havia? Temor no Senhor. E olha mais o que ele diz. E muitas maravilhas e sinais
havia comunhão, havia a comunhão do partir do pão e havia comunhão na doutrina apostólica. Se eu não tenho essas três atividades, eu não tenho muitas maravilhas, eu não tenho muitos sinais, e os apóstolos não conseguiriam fazer nada do que fizeram. Mas o que possibilitou eles fazerem o que fizeram? A doutrina da comunhão e do partir do pão. Então eu começo a entender que essa doutrina da comunhão e do partir do pão é importantíssima. E olha, eu já aprendi esse versículo. Eu já aprendi. Nós já sabemos esse versículo. Agora, nós vamos estar aprendendo a praticá-lo. Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu praticar. Hoje nós sabemos, agora nós temos que aprender a praticá-lo. Praticar o quê? Praticar a comunhão, a praticar o partir do pão e a manifestação que a comunhão e o partir do pão vai proporcionar para as nossas vidas. Qual é essa manifestação? Maravilhas e sinais. Se eu quero ver maravilhas e sinais, eu tenho que aprender a prática do partir do pão e da comunhão. Vocês percebem que o partir do pão e a comunhão é algo profundo, é algo que merece com que a gente pare para começar a olhar. A palavra que nós acabamos de falar, ela precisa ser vivida, pois a comunhão é praticar aquilo que foi aprendido. Então, o que é a comunhão? É praticar aquilo que eu aprendi. E a manifestação desta prática, ela começa a ser expressa. Sabe qual a primeira atividade que a comunhão mostra para a gente? É quando eu sei partir o pão. A primeira demonstração da comunhão, ou a primeira manifestação da comunhão, está no partir do pão. Paulo, escrevendo a 1 Coríntios 11, ele diz assim: vocês não têm as suas casas para comerem, porque quando vocês chegam na hora da ceia, na hora do partir do pão, cada um parte o seu pão, cada um come, ninguém espera ninguém olha se o outro tem ou se não tem. Então Paulo dá uma admoestação aos coríntios, dizendo: olha, vocês não conseguem manifestar a comunhão de vocês. Vocês dizem que tem comunhão, mas a primeira manifestação da comunhão, que está no partir do pão, vocês já estão errados, porque vocês não esperam uns pelos outros. Vocês não esperam para saber se uma pessoa tem pão ou não. Vocês não têm casa para fazerem isso. Quando chega na igreja ou no lugar onde nós vamos participar da ceia, vocês têm que partir o pão e esperar um pelos outros. A manifestação da comunhão, ela se manifesta na mesa. A manifestação da comunhão em Cristo e na doutrina dos apóstolos, a primeira manifestação disso é na mesa. É o que o texto está dizendo. Não tem, é o exercício da manifestação, ela está no partir do pão. Não adianta, eu posso falar o que for. Faço cena, cara, vamos almoçar, não sei o que. Aí convido vocês para ir na minha casa, por favor, cara. Chega, a Hebe coloca a mesa, põe as iguarias, eu oro, e o primeiro a me servir sou eu.
e eu não olho, eu tenho 5 pessoas na minha mesa, 6, 7, seja lá quanto for, eu tenho que fazer uma divisão daquilo que tem, pelo número de pessoas que tem. Não! Eu olhei, metade do arroz é meu, as outras 5 se viram. Ela fez um bife grande para cada um, 5 bifes, eu pego 3. E depois eu quero falar em comunhão, depois eu quero falar em cristianismo, depois eu quero falar em amor, mas a primeira manifestação da comunhão se manifesta na mesa. Como é o meu partir do pão? A solidariedade cristã vai mostrar se eu tenho a prática da comunhão ou não. Olha o que esse texto está dizendo. Esse texto é maravilhoso. Esse texto, e Jesus vai corroborar com esse texto, e nós vamos chegar lá e falando muitas coisas. O partir do pão à mesa é a solidariedade. O partir do pão na mesa é a misericórdia. O partir do pão na mesa é sacrifício. Solidariedade, misericórdia, sacrifício. Ou seja, dar um pouco do que eu tenho para quem não tem é solidariedade, é misericórdia, é sacrifício. Vocês percebem que esse texto assim colocado é simples, né? Mas olha quantas coisas ele vai nos orientar. Mas vai muito mais além. Quando você olha para isso, e eu vou mostrar para vocês, vocês pensam que dividir na mesa é misericórdia, ok? É sacrifício, ok? É solidariedade, ok? Mas o partir do pão que está escrito em Atos e que também Jesus fala, vai muito mais além. E alguém pode me perguntar: ô pastor, vai mais além? Já não chega eu olhar e tem 5 bifes, nós estamos em 6, eu sou o dono da casa, aquele dia eu não como bife. Vai mais além do que isso, pastor? Quem é pai sabe do que eu estou falando. Quem é pai alguma vez na vida, por qualquer motivo, ficou sem emprego, ou esteve desempregado, e por muito tempo e as coisas começaram a ficar difíceis em casa, ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe que é olhar para a mesa, tem 2 filhos, você tem 2 bifes, e você olhar os moleques com bife, e você: não, pode comer, o papai não quer. Não, pai, você não quer um pedacinho? Não quero. E lá por dentro a gente chora, porque aquele bife que a gente não quer, aquele dia ele cheirou mais gostoso, o molho de cebola que você não come, eu não como, mas aquele dia você falou: até a cebola eu como. Eles raspam a cebola. Eles não gostavam de cebola, mas naquele dia eles gostaram, então não te sobra. Aquele molhinho do bife que fica, que ele faz um molho maravilhoso, eles põem tudo na... Aí você olha e fala: é só arroz mesmo. Tem feijão para... Às vezes tem, às vezes não. Então, vocês sabem. Quem é pai e já passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, mas vai mais além. Mais além, pastor? Vai mais além. Vai mais além. E eu vou mostrar para vocês. Pois o partir do pão à mesa requer que tenhamos a disposição de se sacrificar. Olha, o partir do pão à mesa vai muito mais além, porque ele requer que eu tenha a disposição de me sacrificar. Isso significa que eu tenho que quebrar a barreira do egocentrismo. O que é isso? Eu tenho que quebrar aquela barreira
que eu sou o centro das coisas. Eu tenho que remar contra a maré. Que maré que é essa? A maré que existe no mundo, onde nós estamos vendo pessoas indiferentes, pessoas sem empatia por ninguém. Nós estamos vendo pessoas egocêntricas, pensando somente neles. Nós temos que remar contra a maré, abandonando a cultura mundana, a cultura do indiferentismo, pessoas indiferentes, e colocar em prática uma empatia mais do que uma empatia emocional. Não é uma empatia emocional, é uma empatia espiritual, levando-nos a cuidar do próximo. Olha só, olha que coisa. Quando nós cuidamos do necessitado em todas as suas necessidades, em todas as suas expectativas, estamos envolvidos no princípio da mesa, no princípio do partir do pão e no princípio da comunhão. Irmãos, eu não consigo separar a comunhão do princípio do partir do pão. Não tem como você quebrar isso. Se você tem comunhão, você sabe qual é o princípio do partir do pão. Se você sabe qual é o princípio do partir do pão, você tem comunhão. Então, edificar altares familiares na mesa e na comunhão e na prática do partir do pão é combater uma sociedade hedonista, é combater uma sociedade individualista. Olha que interessante, com a comunhão do partir do pão, nós temos em vista atender o necessitado. E essa atitude vem demonstrar a nossa solidariedade, vem demonstrar a nossa misericórdia e o nosso sacrifício cristão pelo próximo. Pelo próximo. A plataforma do discurso de Jesus, e vocês podem olhar isso nos evangelhos. Os evangelhos de Jesus, os evangelhos que falam de Jesus, todos os evangelhos falam, ele está afirmando e ele mostra que está alicerçado no campo da misericórdia, no campo da compaixão, no campo da empatia e no campo da solidariedade. Tudo isso, tudo quando você lê os evangelhos e você começa a olhar o andar e a atividade de Jesus Cristo, você começa a enxergar todas essas qualidades dele e como ele se movia dentro desse campo. E sempre que Jesus queria estabelecer o reino dos céus, era na comunhão do partir do pão. Toda vez que Jesus queria apresentar para qualquer pessoa o reino dos céus, ele o fazia através do partir do pão. Não tem como, você pode pegar toda vez que ele mostrava partir do pão. Engraçado que Jesus era movido de íntima compaixão. E tinha algumas situações que ele parava, pois o partir do pão, ele está mostrando para nós que é muito mais do que dar alimento para o necessitado. O partir do pão que Jesus nos mostra, quando ele está implantando o reino, quando ele está mostrando a atividade cristã, ele fazia na mesa e vai muito mais além do que dar comida ao necessitado. Não é só isto,
é muito mais, tá? Então, partir do pão, na Bíblia, é identificar-se com o necessitado. Você quer ver ficar mais complicado? O partir do pão, na vida de Jesus, eu não estou pondo Bíblia agora, estou pondo a vida de Jesus, que é o nosso parâmetro, embora a Bíblia também seja. Mas é identificar-se com o necessitado. Quando eu me identifico com o necessitado, eu começo a entender o que é o princípio do partir do pão. Tem um texto que eu vou mostrar para vocês, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus 25, 40. Olha que texto maravilhoso, Mateus 25, 40. Em verdade vos digo que, quando o fizerdes a um desses meus, preste bem atenção para duas palavras agora, pequenos irmãos, a mim o fizestes. Sabe quem falou isso? Jesus. Jesus está dizendo assim, em verdade vos digo, toda vez que você vê essa expressão na Bíblia, em verdade, e algumas que dizem, em verdade, vos digo, toda vez que ele faz isso, é um vocativo que ele está chamando atenção para algo que ele vai implantar em seguida. Toda vez que ele fala, em verdade, seria assim, ei, alerta, olha, presta atenção, todo mundo olhando para mim agora, porque eu vou falar algo importante para a vida de vocês. Essa quer dizer a expressão em verdade. E ele está dizendo, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha, ele está dizendo, Jesus está nos ensinando que há um elo tão grande entre ele e o necessitado. Jesus está ensinando que há um elo tão grande entre ele, Jesus, e o necessitado, que qualquer coisa que você fizer para o necessitado, você está fazendo diretamente para Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Então, por isso que eu disse para vocês que o partir do pão não é simplesmente dar um prato de comida ao necessitado. Vai muito mais além, é muito mais profundo. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Ele está dizendo assim, se você socorre um necessitado, você está me socorrendo. Percebe que coisa incrível que ele está dizendo? Olha, quer ver? 25 ainda, Mateus 25. Alguns versículos antes, 35 e o 37. Dentro do próprio Mateus 25. Nós lemos o 40. Mas olha antes o que ele disse. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estando os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Não, quando foi isso? Eles estão dizendo, eu não me lembro. Eu não me lembro de ter feito isso. Senhor, quando foi isso? Jesus responde dizendo, todas as vezes que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, que é o 40 que nós lemos, a mim mesmo me fizeram. Portanto, o partir do pão é identificar-se com o necessitado. Vocês percebem o que Jesus está dizendo? Ele vai falar que ele teve fome e nós demos de comer. Ele teve sede e nós demos de beber. E depois ele vai dizer no mesmo, eu não copiei o 36, mas no 36 ele está dizendo assim, estive preso e me visitaste na prisão.
Eu estive hospitalizado, vocês foram me visitar. Então, toda vez que você sai da tua casa e vai fazer uma visita para alguém que está hospitalizado, e quando essa pessoa te vê, você olha para os olhos dela, até brilham, significa que quem está recebendo essa visita não é só aquela pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Irmãos, presta atenção o que é o partir do pão. Vocês percebem a importância da ceia do Senhor no meio cristão? A ceia do Senhor no meio cristão, ela está dizendo: ei, Deus, eu estou em linha com você, mas também estou em linha com os meus irmãos. A ceia do Senhor, ela tem um sentido vertical e ela tem um sentido horizontal. A ceia do Senhor, ela tem dois sentidos. Com Deus, eu estou ok. E com os homens, eu estou ok. Percebe que a ceia do Senhor é profunda? Nós jamais deveríamos faltar uma ceia, porque a ceia está dizendo: Senhor, eu entendi o princípio da comunhão e do partir do pão. Senhor, eu entendi e estou colocando em prática a comunhão e o partir do pão. Paulo, escrevendo aos Filipenses 2, de 1 a 5, mas eu vou ler só um versículo, mas seria Filipenses 2, de 1 a 5, ele diz assim: para que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta: qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus que Paulo deseja que desperte em mim e em você? Qual foi? Qual é? Aquele sentimento que levou Jesus a identificar-se com a nossa necessidade e podendo fazer algo para mudar o nosso quadro, ele fez. Paulo está me chamando, está nos chamando para que nós nos identifiquemos com o sentimento que moveu Jesus em nosso favor, podendo nos favorecer, podendo mudar a nossa condição, e Ele não foi omisso, Ele realizou a nossa mudança. Então eu tenho que ter o mesmo sentimento para com os meus iguais, para os meus irmãos, para todas as pessoas. Eu tenho que ter um sentimento de estender a mão. Percebe como é complicado o partir do pão? Você percebe como o partir do pão não é simplesmente partir o pão? E onde começa essa prática? Onde começa essa prática? Esta prática começa dentro do meu lar. Esta prática de partir o pão ao necessitado começa dentro da minha casa. Eu estava ontem terminando essa mensagem, eu estava num momento interessante, porque foi quando o Espírito estava me falando algumas coisas que eu estava acrescentando, e a minha neta chegou para mim: vô, eu estava no escritório, parei, virei a cadeira, olhei para ela e fala, cara.
E ela veio com conversa de criança, nada a ver. Aí eu brinquei com ela, respondi e tal. Quando eu voltei, que eu virei para a mesa, eu disse, Senhor, o que eu estava falando? Foi claro para mim, foi muito claro. Você estava falando que a prática do partir do pão é atender o necessitado dentro da tua casa. Hã? Fiz assim, não era isso, cara. Aí uma pessoa que escreve, atender o pão, partir do pão, é atender o necessitado dentro da tua casa. É mais importante atender o necessitado do que fazer algumas atividades que nós estamos fazendo. Nós temos que parar, é sacrifício. Eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo para cuidar e para atender o necessitado. E o próprio Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se esvaziou de toda a sua deidade. E ele se tornou servo. E como servo, ele foi fiel até a cruz e recebeu a sentença de morte, e morte de cruz. E em nenhum momento ele abdicou desse sacrifício. Sabe por quê? Porque do outro lado estava você, estava eu, estávamos nós. Em nosso favor, Jesus desce da glória para nos livrar. Você sabe que Deus te acompanha em todos os lugares? Ele diz assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ok? Ok? Você sabe que em todo momento Deus está contigo. Você sabe que teve uma pessoa que só uma pessoa no mundo que foi abandonada por Deus? Só uma pessoa no mundo foi abandonada por Deus. Eu quero que você abra em Mateus 27. Olha que texto incrível. Mateus 27, 46 diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Única pessoa até hoje que Deus desamparou foi o próprio Filho dele. Sabe por quê? Por mim e por você. Por todos nós. Naquele momento, ele sentiu o peso da separação. Ei, vocês estão entendendo o que é partir o pão? Vocês estão entendendo o que é o peso do partir o pão? Partir o pão não é dar 1 quilo de alimento para alguém. Só. Não. É dar 1 quilo da tua carne para alguém.